Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão 597 do livro Análise Matemática de Demirovic, questão referente à derivada de funções paramétricas. Necessariamente, parecia que está pela primeira vez ao canal e parecia que não está inscrito, necessariamente. Sugiro com que subscreva o seu canal, partilhe, deixe seu like e assista o vídeo até o final. Parece que está sempre ao canal inscrito, necessariamente ao canal, e parece que está pela primeira vez. Recomendo, ou seja, sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Por questão de período de pandemia, recomendo lave as mãos, use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Porque necessariamente encontro disponíveis playlist dos vídeos no meu canal. Eu recomendo que revisite e partilhe. Necessariamente a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e quando papel construtivo a questão para a resolução. E para si que admira-me que faço, pretendo apoiar financeiramente ao canal para investimento. Deixarei ficar PayPal no final da descrição do vídeo. Vamos ao essencial. A questão do vídeo, tentando ilustrar o problema. Tem-se a função, ou seja, tem-se t igual a π sobre 4, se x igual a é o produto entre Euler elevado a t e cosseno de t, e y, função y igual ao produto Euler elevado a t e seno de t. Pretende saber a derivada da função de y em função do x. Bom, para que eu possa achar a derivada da função de y em relação a x, terei que achar a derivada da função de x, necessariamente em relação ao t e ao derivado da função de y em relação a t, e relacionar as duas funções, ou seja, derivada da função de y em relação à derivada da função do x. Tenderei a obter a derivada da função de x em relação a x, a derivada da função de y em relação a x. Então, necessariamente, tendo a função de x igual a Euler elevado a t, cosseno de t, tenderei que derivar as duas funções. Então, ao derivar, terei necessariamente a derivada da função de x em relação a t, e que é necessariamente a derivação implícita. Então, isso que significa, inclusive, terei que dizer derivada da função x em relação a t, ou simplesmente x derivada, uma vez que a derivada é necessariamente uma variável, é a função de uma variável. Então, inclusive, para o x, ou seja, para o y, terei Euler elevado a t, seno de t, terei que obter a derivada da função de y em relação a t. Então, que isso é mesmo que eu disser derivada de y em função de t, ou simplesmente y derivada, uma vez que a função é de uma variável. Necessariamente terei que obter d de y sobre d de x, que é o que pede-se necessariamente. Agora, como obter essa relação? Tem-se d de y ao numerador. Então, se tem-se numerador e achei d de y em função de d de t, então significa que tenderei ao numerador derivada da função de y em relação a t sobre a derivada da função de x em relação a t. Relacionando as, terei derivada da função de y sobre a função de t, derivada da função de t sobre d de x. Tenho aqui algo idêntico, simplifico ao numerador e denominador. Então, terei d de y sobre d de x. Necessariamente, então, obtenho aqui o que pede-se. Necessariamente. Então, tendo que achar a derivada da função de y, então terei
necessariamente a partir da função x igual a e elevado a t cosseno de t. Então terei a derivada de x da função x, derivada da função x em relação a t. Tendo produto, então se aplicar a regra de derivação do produto, terei e elevado a t derivada vezes cosseno de t mais cosseno de t derivada vezes Euler elevado a t. Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar assim que está vendo o vídeo, antes que se esqueça, com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Bom, retornando ao problema e deixando ficar a ilustração, parecia que se calhar tenha ficado para trás necessariamente. Então, avançando, terei que a derivada da função de x em relação a t igual a derivada da função de, ou seja, é o derivada de t, é a derivada de t, é o derivada de t, que é a função, vezes a logaritmo natural de Euler, que é a base, nesse caso, da função de Euler elevado a t, é a regra de derivação exponencial, da função exponencial, necessariamente. Então, vezes cosseno de t, mais derivada de seno, ou seja, cosseno de t, aplicando a regra de derivação de cadeia, terei aqui derivada de t, ou seja, menos derivada de t, vezes seno do argumento da função de cosseno, nesse caso. Então, vezes Euler elevado a t. Então, terei derivada da função de x em relação a t igual a derivada de t é 1, então depois Euler elevado a t. Logaritmo natural de Euler é igual a 1, então terei vezes cosseno de t. Então, derivada de t é 1, pois tem aqui menos, então menos 1, menos mais e menos. Então, menos seno de t vezes Euler de t. Quanto a derivada. E tem aqui algo em comum. Euler elevado a t, porém, entendendo que deixar nesse sentido, uma vez que é derivada correspondente. Inclusive poderia colocar em evidência Euler elevado a t. Então, o problema diz se, ou seja, t igual a π. Então, terei t igual a π sobre 4. Entendendo que substituir a derivada, terei d de x sobre d de t é igual a Euler elevado a π sobre 4 vezes cosseno de π sobre 4, porque se t é igual a π sobre 4, tenho que substituir onde aparece o t. Então, menos seno de que? De π sobre 4 vezes Euler elevado a π sobre 4. Então, terei π sobre 4 é o mesmo que dizer 180 sobre 4 em termos de ângulos, necessariamente isso é igual a 45 graus. Então, terei Euler elevado a π sobre 4 vezes cosseno de 45 graus é igual a é um ângulo especial, então terei raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, seno de 45 graus também é π sobre 2, ou seja, raiz quadrada de 2 sobre 2, necessariamente. Então, vezes Euler elevado a π sobre 4. Então, terei derivada da função de x em relação a t igual. E aqui eu posso colocar em evidência. Não é necessidade, inclusive, porque são simétricos. E são simétricos significa é igual a 0. Então, é igual a 0.
necessariamente. Então significa que derivada da função x em relação a t é igual a 0. Então, agora, tendendo que achar a função de x de y, então, teria a função de y igual a Euler elevado a t, então, vezes o, necessariamente, a função, ou seja, seno de t. Então, terei regra de derivação do produto. Então, terei derivada da função de y em relação a t igual a Euler elevado a t vezes seno de t, ou seja, derivada. Então, vezes mais seno de t derivada vezes Euler elevado a t. Então, terei necessariamente t derivada Euler elevado a t vezes logaritmo natural de Euler, regra de derivação logarítmica natural. Então, mais 11 vezes seno de t, mais cosseno de t, que é derivada de seno de t. Então, vezes Euler de t. Então, terei derivada de função de y sobre em função de t, então, igual a Euler elevado a t, vezes seno de t, mais, aqui, terei cosseno vezes cosseno de t, vezes Euler de t. Substituindo-se por hoje π sobre 4 igual a t, necessariamente. Então, terei Euler d de y sobre d de t igual a Euler π sobre 4 vezes seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4 vezes Euler π sobre 4. Então, d de y em relação a t será igual a Euler elevado a π sobre 4 seno de 45 dizia raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, mais cosseno de 45 raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vezes Euler elevado a π sobre 4. Então, colocando aqui em evidência Euler elevado a π sobre 4, terei raiz quadrada de 2 sobre 2 mais raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, derivada da função de y em relação a t será igual a Euler elevado a π sobre 4 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 sobre 2, pois o denominador é igual. Então, Euler elevado a π sobre 4, então terei 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, elimino 2, 2. Terei derivada da função de y sobre a função de t igual a Euler elevado a t passa π sobre 4 vezes raiz quadrada de 2, necessariamente. Necessariamente. Então, achei a derivada da função de y em relação a t e a derivada da função de x em relação a t. Necessariamente. Então, o que significa tendendo a Euler, ou seja, d de y sobre d de t sobre d de x sobre d de t. Então terei a derivada Euler elevado a π sobre 4 vezes raiz quadrada de 2 sobre necessariamente Euler, ou seja, 0. Então, isso é igual a infinito. E termina assim.